Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje recebendo para um bate-papo o Dr. Andrei Moreira, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, palestrante, escritor. Ele falará conosco sobre o tema de seu último livro, Reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus. Contamos com o auxílio de Letícia Talarico para entrevistá-lo. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Eusita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. O nosso programa é feito para você. Fique conosco. Olá, nós estamos aqui hoje com o Dr. Andrei Moreira, médico, homeopata, facilitador de constelação familiar e organizacional, terapeuta de grupos da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, presidente também da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho dele, composto nesse livro, sobre reconciliação. Andrei, tudo bem? Tudo, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Que bom. Conta pra gente um pouco sobre essa questão da reconciliação consigo próprio. O que é isso, reconciliar-se consigo mesmo? Todos nós temos uma cisão interna, uma separatividade interna. A gente briga com as nossas características, a gente briga com o nosso corpo, a gente briga com a nossa família, com a nossa história, com aquilo que a gente passou na vida. E essa luta interna, ela promove um processo de sofrimento muito grande e um processo de afastamento daquilo que é a nossa força, a nossa realidade mais profunda. Então todos nós necessitamos fazer um movimento em busca de uma integração, de uma maior inteireza, de uma maior presença, de uma maior conexão conosco mesmo. No processo de desenvolvimento da individualidade, no processo de aceitação da nossa história, de tudo aquilo que a gente vive. Então, por exemplo, um processo importante dentro do campo da reconciliação conosco mesmo, para esta integração, é o processo do auto-perdão. O auto-perdão é um movimento em que nós acolhemos em nós a nossa fragilidade humana, as nossas incoerências, o nosso erro e acerto, que faz parte da história de qualquer ser humano. Mas não acolhemos com aquele movimento de passar a mão na própria cabeça para voltar para o mesmo caminho. Acolhemos com um movimento de amor próprio, de amor pessoal, que nos leva a escolher diferente e a fazer de uma forma diferente. Porque no caminho do auto-perdão há um movimento que nos leva necessariamente para a reparação daquilo que tenha sido as nossas faltas, os nossos débitos, as nossas dificuldades. Quem é que não traz consigo mesmo? Não é um sentimento de culpa, de desconforto, por ter falado algo que não devia, por ter feito algo que não devia, ou por ter deixado de fazer algo que era necessário ou que era importante. Então, acolher aquilo que é a nossa história, aceitar isso e trabalhar com alto amor, com carinho consigo mesmo, é um processo importante para uma transformação pessoal e para deixar que uma fase se encerra e uma nova fase se abra dentro dos processos da vida, porque a vida é uma transformação contínua, não é? Mas quando a pessoa fica lutando consigo mesmo, brigando, se autopunindo, se castigando por aquilo que é ou por aquilo que fez, ou então brigando com a sua realidade porque não aceita a história de infância que teve, a família, não aceita as dificuldades que passou, os limites que tem, às vezes limites físicos, às vezes limites emocionais ou relacionais. Então essa briga com a realidade, ela não produz nenhum efeito positivo. Ao contrário, ela paralisa e ela faz com que a pessoa fique rodando em círculos, repetindo experiências, repetindo situações que já poderiam ser superadas, que já poderiam ser transformadas se a pessoa se acolhesse e acolhesse consigo a sua história. Porque do ponto de vista reencarnatório, Letícia, nós todos somos espíritos imortais. O Espiritismo nos ensina isso, que nós somos espíritos que vivemos muitas encarnações. E nesse sentido, nós estamos hoje colhendo aquilo que foi o efeito dos nossos atos no passado, o que são as nossas escolhas do presente, e estamos semeando agora aquilo que será colhido no futuro, não é?
Então, quando nós falamos da nossa história pessoal, da nossa vida, nós estamos falando daquilo que nós semeamos para nós mesmos. Nós estamos falando do que nós atraímos, do que nós escolhemos, daquilo que nós pedimos como oportunidades de crescimento, aquilo que a vida nos trouxe como provas educativas. Então, se nós olhamos para a nossa história, mesmo composta de lutas, de dificuldades, de dores, ela é uma história educacional, de educação para o espírito imortal. E aí, educação para quê? Educação para as virtudes. Educação para o despertar do divino, para o despertar do bem que há dentro de nós. Então, quando a gente olha para a nossa história com aceitação, com acolhimento, em paz com aquilo que pôde ser, do jeito que pôde ser, então nós podemos retirar o melhor daquela história. E é igual um processo digestivo. A gente fica com o nutriente e descarta aquilo que não é bom. Interessante. Não é? A gente pega aquilo que está cheio. O que está vazio, a gente deixa ficar. E aquilo produz um efeito. Dentro dessa sua fala, eu fiquei aqui pensando, Andrei, a respeito de várias pessoas que às vezes comentam umas com as outras, nesse processo de autoconhecimento, no processo de automelhoramento, a gente escuta muitas pessoas pensarem assim: não, eu tenho muita vergonha, por exemplo, da tendência que eu tenho à traição, eu tenho muita vergonha da tendência que eu tenho à compulsão, eu tenho muita vergonha e muita culpa da tendência à agressividade, e a gente vê muitas vezes a pessoa, ela inibindo essas tendências, não se trabalhando, entrando no processo de culpa. Você podia falar disso um pouco? Você está falando algo muito importante, Letícia. A maioria das pessoas entra num julgamento moral das suas características sem avançar no autoconhecimento. Quando a gente entra no julgamento moral, a gente classifica as coisas entre boas e más, certas e erradas. E fica aí, paralisado. Quando está de acordo com aquilo que pertence à nossa família ou à nossa sociedade, um sentimento de pertencimento nos faz nos sentir bem, porque aquilo está igual ao grupo do qual nós fazemos parte. Quando está em desacordo, então nós nos sentimos mal, não é? E essa classificação, ela leva a uma paralisação, porque a pessoa que classifica entre bom e mal, certo e errado, ela fica como uma algema. Se é bom, então está tudo certo, não preciso olhar mais para isso, mas é bom de um ponto de vista, ele pode ser ruim de outro. Não é? Sim. Se uma família toda, por exemplo, for agressiva, para aquela família a agressividade é um modo de comportar. E a pessoa pode achar boa ser daquele jeito, que pertence àquele grupo, mas aquilo produz um efeito na sociedade que é muito danoso no campo das relações daquela pessoa. Não é? Ao mesmo tempo, aquilo que a gente classifica como mal nem sempre é exatamente um mal. Então, para uma família, por exemplo, onde as pessoas não tenham individualidade, colocar limites e se afirmar como alguém com individualidade é algo mal, porque você pode ofender os outros. Então, se a pessoa só olha para a sua característica e só julga aquela característica, ela não avança mais profundamente. Mas vamos imaginar que essa pessoa não julgue a característica. Ela não se preocupa em classificar como boa ou má, mas ela se preocupa em olhar mais profundo para isso. Ora, eu sou assim. Eu tenho uma tendência agressiva, tenho uma tendência à traição, tenho uma tendência a uma compulsão alimentar. Ao invés de julgar isso... Porque dói olhar para isso, né? É doloroso. E ao invés de julgar, a pessoa pergunta assim: em que isto se baseia? Aonde que isso está enraizado na minha história, nas minhas decisões, no meu comportamento? Qual é o vazio? Exatamente, é uma contextualização. Ao invés de um julgamento, a pessoa mergulha mais profundo para encontrar aonde que aquilo ali está construído. E aí ela pode trabalhar aquilo. Não é? Aí ela pode acolher-se a si mesmo, aceitando as suas características, porque a aceitação não é uma livre vivência, a aceitação é simplesmente um estado de paz interior consigo, e enquanto ela trabalha consigo em paz e em alto amor, ela mergulha mais profundo no entendimento do que aquilo significa para si mesmo. Então, isso pode propiciar a autotransformação, a autossuperação, né? Este melhoramento pessoal que o Espiritismo tanto nos convida a fazer. Interessante, para a gente finalizar esse quadro, eu acho que você deixou um bom recado. Não é nem a culpa e nem a acomodação. A reconciliação parece que ela traz esse meio termo. É um processo de alto amor. Olhar para si, para a sua humanidade, para as suas características com acolhimento, porque isso leva ao compromisso consigo mesmo.
Isso leva a um maior comprometimento com a própria felicidade, com a própria transformação. Agora, quando a gente fica se julgando ocupado, a gente fica paralisado, né? E aí isso não move as coisas. Então, o Espiritismo é uma proposta de autotransformação, de entendimento das leis divinas, do que nós estamos fazendo que ofende as leis, o que é que leva-nos a fazer com que as coisas deem certo ou não darem certo do ponto de vista do entendimento de que somos espíritos imortais, de que estamos submetidos às leis divinas, e essa compreensão pode ajudar a uma transformação muito efetiva. Obrigada pelas dicas, né, sobre a saúde e a importância da reconexão consigo próprio. Olá, estou passando aqui para deixar uma dica de leitura para vocês. Dica mais básica não poderia acontecer. A gente no Espiritismo tem que estudar muito o tempo todo. Para quê? Para que nós nos ilustremos, conheçamos, e aí tudo que era estranho, fantástico e dava medo, fica natural, normal. Isso, a leitura ajuda muitíssimo. E a leitura é um prazer, ali você vai descobrindo coisas enormes. E várias vezes, o mesmo livro que você já leu, lendo de novo, fica mais bacana ainda. Então qual é a minha dica de leitura? Minha dica de leitura é a mais básica possível, os livros de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo, que pega a parte moral do Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, né? Esses dois livros te dão dicas preciosíssimas, que vão lhe ajudar a vida toda. E olha, eu estou na doutrina há 25 anos, um pouquinho mais, e eu estou sempre estudando esses livros e sempre tem uma novidade. Sempre falo, nossa, como é que eu não vi isso antes? Então estude Kardec. Não perca tempo muito na minha opinião, não perca tempo com romances e tal. O tempo é curto, você tem pouco tempo. Aproveite seu tempo, estude, aprofunde-se. Vale muito a pena. Convidamos o nosso caro telespectador e a nossa cara telespectadora a ficarem atentos. 25 a 28 de fevereiro do próximo ano, teremos o nosso congresso aqui em Goiânia. E o tema, vida, desafio e soluções. Quem não tem desafio? O Espiritismo tem soluções. 25 a 28 de fevereiro de 2017, o nosso congresso aqui no Centro de Convenções. Muito obrigado. André, eu acho que a gente confunde muito esse conceito de reconciliação com a família. Eu digo isso porque às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, que tem o desejo de salvar a família, não é verdade? Que carregam um peso muito grande. Eu vejo uma confusão do termo também, honrar vosso pai e vossa mãe. Explica pra gente um pouco disso que você traz no seu livro, Reconciliação. Esse é um tema muito importante, Letícia, porque a relação com os nossos pais é a relação mais importante da nossa existência. Ela é o tronco da árvore. Todas as outras são galhas. A relação conosco mesmo, a relação com a profissão, relação com as outras pessoas, são galhas desta árvore. E nesta árvore, cujo tronco então é esta relação com os pais, a nossa postura é a raiz. E nós podemos ter uma postura de conexão ou uma postura de desconexão. As raízes bem fincadas no solo, elas expostas. Independente do que a família fez, porque tem famílias, às vezes, adoecidas, né, que causam tristeza nas histórias das pessoas. Independente. Porque isso se trata de uma postura de conexão com a força da nossa família. Então, na relação com os pais, por exemplo, só tem uma postura que ajuda o filho a seguir livre para a vida. E essa postura é da gratidão. Mas essa relação não é simples, então esta gratidão também não é simples, porque dali veio tudo, que é a vida. Então esta gratidão com os pais é uma gratidão sem críticas, sem exigências, sem julgamento e sem dó. Difícil? É um desafio, porque a crítica, o julgamento, a exigência e a dó retira a gente do lugar de filho e coloca a gente num lugar de pretensa superioridade perante os pais. Acontece que o filho nunca se torna nem do mesmo tamanho nem superior aos pais. O filho é sempre menor. Há uma lei divina que atua nos relacionamentos que é a ordem. E essa lei é muito simples. O enunciado dela é: quem veio antes, quem vem depois, vem depois. Quem veio antes dá, quem vem depois recebe. Quem veio antes é grande, quem vem depois é pequeno. Ponto. Mesmo aqueles filhos que têm o papel, às vezes, de cuidar dos pais, que precisaram cuidar dos pais por alguma questão assim, às vezes de adoecimento Sim. psíquico. Nenhuma situação muda esse
da condição que é dos filhos serem pequenos diante dos pais. Agora, nós, na condição de filhos, podemos nos colocar numa condição pretensa de grande diante dos nossos pais. E aí fazemos isso quando criticamos, quando julgamos, quando exigimos. Porque aí saímos daquela condição de pequeno e colocamos numa condição de superioridade. Acontece que os pais, quando se unem, eles dão algo tão grande para o filho, que é a vida, que isso os coloca num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem. Não tem nada, absolutamente nada que tira eles dali. Não importa a forma que eles educaram. Não importa o que veio depois, porque o que vem depois é uma história humana. Dá, não dá, tem, não tem, pode, não pode. E todos os pais são pais comuns, são pessoas comuns, são pessoas humanas, que têm uma história de erro, de acerto, de dificuldade, de facilidade. Então a gente cresce fazendo uma lista daquilo que faltou, daquilo que a gente queria ter tido, daquilo que não gostou, daquilo que foram as histórias ou os destinos difíceis, né? E aquilo fica muito atuante na vida adulta. Acontece que aqui, ó, em cada célula nossa, desse corpo de espírito reencarnado que nós somos, existe 50% do papai, 50% da mamãe. E aqui, eles não falham nunca. Aqui eles não erram nunca. Aqui eles não deixam de dar nunca. Aqui eles funcionam todos os dias na sua força e na sua grandeza, todo o tempo da nossa vida. Para a gente fechar essa parte, Andrei, você pode falar para a gente os efeitos na vida de uma pessoa, quando ela consegue, então, ter essa postura diante dos pais, essa postura de gratidão, e os efeitos nos filhos, quando eles não conseguem ter essa postura de gratidão? Então, a imagem da árvore ajuda a gente a entender isso. Imagina uma árvore que nasce de um terreno e começa a criticar esse terreno. E aí ela diz assim, esse terreno não tem aquilo que eu preciso, esse terreno não é bom o suficiente, esse terreno não é adequado. Aí ela retira a raiz para fora, porque afinal de contas aquele terreno não presta. E aí com a raiz exposta, quer ter segurança, quer ter produtividade, quer ter êxito. Não tem jeito. É o que acontece na vida dos filhos quando estão desconectados. Ausência de segurança, ausência de êxito, ausência de produtividade. Muitas vezes fica repetindo em círculos coisas que não precisavam mais, não é? Ao contrário da árvore que está bem enraizada. Independente de como é aquele terreno, de como está, a árvore toma daquele terreno tudo que ela precisa. Isso significa, do jeito que o terreno tem para dar, ela recebe. E porque ela recebe tudo aquilo, então, todas as galhas florescem. Todas as galhas podem frutificar. Então é o que eu dizia antes. Aqui em nós há uma vida tão abundante que isso é maior e superior a tudo. Então nós queixamos daquilo que não tivemos e não agradecemos aquilo que ganhamos. Essa postura é de ingratidão e ela é uma postura de desconexão. Mas quando a gente tem a oportunidade de olhar para essa vida e valorizá-la e honrá-la da grandeza que ela tem, na história humana que nós temos, então nós podemos olhar para essa história de vida difícil, que é um contexto que cada espírito imortal constrói para si mesmo com suas próprias escolhas, e retirar o melhor dali. Essa postura de reinterpretação da vida, ela promove uma grande força. Esta é a postura de reconciliação. Não depende da personalidade dos pais, não depende da história deles, não depende do destino deles. Depende só de cada um de nós olhar para a força de cada um deles. Olhar para a grandeza de cada um deles. Porque, afinal de contas, são os pais que representam Deus na encarnação. Muito bonito. Pelo que você fala aqui no livro, é o que nos leva, nos conduz ao sucesso, não é? É o que nos conduz a toda a natureza de êxito. É a conexão. Obrigada. Olá, você está no quadro Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. E temos aqui, para Elzi nos responder, uma pergunta enviada por um de nossos telespectadores. Elzi, disse que o espírito viveu nos minerais, vegetais e animais. O que significa isso? Você quer saber como se desenvolve o princípio inteligente? Vamos verificar através da escala evolutiva. Nos minerais, ele dorme.
Como ele dorme? O que se aprende aí neste reino? A atração. Os elementos se atraem e se constituem na escala filogenética. Então nós verificamos que aprendemos a desenvolver este princípio inteligente através da atração nos minerais. Já em relação aos vegetais, desenvolve-se a sensibilidade. É tão comum, sabemos, de pessoas que conversam com suas plantas, a sensação é despertada nesse reino. Então há pessoas que às vezes são ásperas, são rudes com as plantas, chegam até a secar as pimenteiras. Então existe sim esta vibração que desenvolve a sensibilidade, a sensação, ela é despertada neste reino. Depois nós temos o instinto que é despertado no reino animal. E todos nós temos esse carinho especial com os nossos animaizinhos de estimação. Quase que todos que amam seus animais dizem que parece até que eles falam. Realmente é desenvolvido esse tipo de inteligência, de carinho, que vai sanar a deficiência, a frustração, a carência do ser humano, que encontra no seu animal o reflexo do carinho buscado pelo seu coração. E no homem se dá o desenvolvimento da razão, que está em desenvolvimento ainda. Nós não somos uma obra acabada, nós estamos a caminho da evolução e temos muito ainda o que conseguir através do homem integral, da angelitude. Então estamos vendo que um longo caminho nos aguarda, uma longa jornada nos espera para que nós façamos da nossa parte o melhor. Muito bem, se você gostou, envie suas perguntas para tiraduvidas@feego.org.br. Até a próxima! Olá, amigos! Hoje eu venho fazer um convite muito especial ao seu coração. Você já deve ter assistido a inúmeros vídeos sobre o sofrimento das crianças e das pessoas em diversas regiões da África. Pois bem, chegou agora o momento do seu coração se aproximar ao deles através desse projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Dando um óbolo, um mínimo, você pode ajudar muitas vidas. O projeto Fraternidade Sem Fronteiras adota crianças e, com o mínimo da nossa contribuição, proporciona o máximo para a sobrevivência dessas pessoas que estão num estado de inúmera, de gigantesca penúria nas regiões mais devastadas da África. Nós contamos com seu apadrinhamento, contamos com seu engajamento, sobretudo nós da família espírita, podemos apoiar esse trabalho e estender a nossa caridade e a nossa generosidade para além das fronteiras do coração do mundo. Porque o Brasil é o coração do mundo, para que o mundo tenha um coração generoso, que busque a igualdade e a fraternidade para todos. Eu também faço parte dessa corrente de amor. Andrei, eu fiquei aqui pensando, se a gente se reconciliar então com os nossos pais, com a vida que chegou pra gente do jeito que ela é, será que isso fica mais fácil? Será que isso nos ajuda a nos reconectarmos com o Criador? Sem sombra de dúvida, Letícia, porque os pais são a representação imediata de Deus para a encarnação do Filho. Afinal de contas, é através deles que a maior dádiva divina da encarnação vem, que é a vida, a grandiosa oportunidade de nós estarmos aqui. Então, quando nós acusamos os pais, o que acontece é que nós estamos dentro do coração acusando a Deus. Pelos pais que ele me deu. É o que ele escolheu para nós. Afinal de contas, como é que você mandou esses dois para cuidar de mim? Você não prestou atenção que eles não tinham condições? A acusação é um movimento indireto de acusação a Deus, que reflete a nossa não aceitação da vida, uma postura de rebeldia.
Na verdade, nós não aceitamos a própria história, a própria semeadura e a colheita daquilo que nós vivemos. Já quando nós aceitamos os pais e a história que tivemos e vemos que assim, do jeito que eles são os pais certos para nós, ali há algo cheio que nós precisamos, não para nos fazer sofrer nem para passar por provas, mas porque ali tem uma força que pode propiciar ao filho naquela encarnação atingir as suas metas, seguir no caminho daquilo que precisa fazer, cumprir o que necessita. Então, isso é uma profunda conexão com Deus. Sabe o que me chama a atenção? Honrai vosso pai e vossa mãe é um mandamento que estava nas tábuas da lei. É o terceiro mandamento. E é o único mandamento que vem acompanhado de promessa. Está dito assim: honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ora, que terra é esta? É a Canaã, a terra prometida ao povo hebreu, que estava saindo do cativeiro do Egito, estava indo para uma terra onde iria manar o leite e o mel, a terra da promissão, a terra da abundância, a terra da força, a terra da vida, a terra do Deus único. Então o que o mandamento está dizendo é: honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longo tempo na terra da abundância, na terra da fertilidade, na terra da vida, na terra do movimento que leva a uma produtividade profunda. E aí nós tiramos duas coisas deste mandamento que é muito importante. Primeiro, honrai vosso pai e vossa mãe é lei, não é escolha. É um mandamento da vida. Os mandamentos nós sabemos que são enunciados de leis divinas. E pelo que você está trazendo hoje aqui para a gente, não é fácil, é desafiador, mas se a gente conseguir aceitar a nossa condição, né, os nossos pais, a vida como ela é para cada um, parece que isso pode trazer uma terra de muita abundância, uma vida de muita abundância. Uma vida de muita abundância, porque imagina a árvore conectada no solo. Não importa que natureza é aquele solo. Recentemente, em oportunidade de trabalho com as crianças órfãs na África, eu fiquei impressionado em como uma terra tão seca tinha árvores tão exuberantes. Como assim? E aí eu observava e me perguntava, não tem água suficiente aqui, as pessoas não têm água para beber, os rios estão secos. No entanto, você olhava a vegetação, eram árvores frondosas. Elas eram frondosas porque elas tinham raízes muito profundas. Elas iam buscar aonde estava aquilo que elas precisavam. Elas não perdiam tempo acusando o terreno. Elas não ficavam lamentando aquilo que não tinham. Elas não ficavam exigentes, desejando estar em um outro lugar. Elas simplesmente aprofundavam e pegavam daquilo que tinham. É o mesmo que acontece conosco na nossa vida. Quando acolhemos a realidade, quando aceitamos a nós mesmos, quando amamos a nós, a nossa história, quando amamos em cada um de nós a misturinha dos nossos pais, então nós podemos amar aquela encarnação e a oportunidade bendita, porque a encarnação presente é sempre a melhor oportunidade que temos para o crescimento e para a felicidade. Será que você está dizendo para a gente que nós conseguimos amenizar os nossos sofrimentos, pensando assim dessa forma, mudando a nossa postura interna diante da gente mesmo, diante dos nossos defeitos, diante dos nossos pais, diante da vida, diante de Deus? Exatamente. Se nós nos reconciliamos conosco, com a família, com Deus, nós encontramos a grande fonte da vida. E este é o desafio de todos nós. Acolher a si mesmo, curvar-se diante da vida que foi dada através dos pais, da grandeza deles e a uma profunda conexão com Deus, porque é aí é disto que vem uma profunda espiritualidade, né? Uma conexão direta com Deus e um coração distante dos pais é incoerente. É através dos pais, de onde veio a vida, que Deus se manifestou em primeiro lugar naquela encarnação. É através deste movimento de conexão que nós encontramos o melhor da nossa espiritualidade. É impressão minha ou é algo simples, mas ao mesmo tempo profundo e desafiador? O essencial é simples, não é? E é desafiador porque nós estamos desacostumados, mas nós caminhamos nessa direção. Andrei, obrigada pela entrevista. Foi uma alegria. A gente deixa aqui então o livro para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a reconciliação consigo próprio, com a família, com o Criador, com a vida. Obrigada. O nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada a você que tem nos acompanhado. Que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
os pensamentos pedem paz, quando os sentimentos pedem paz, e uma onda de turbulências toca fundo no meu ser, eu oro a Deus e peço pra me proteger. Ele sabe tudo o que eu necessito, conhece meus temores e meus conflitos. Se uma suave melodia toca fundo no meu ser, eu oro a Deus e peço pra me proteger. Eu ergo os olhos para o alto das estrelas, sinto a paz, sinto a beleza do amor de Deus, a paz do Criador. Eu ergo os olhos para o alto das estrelas, foram-se embora os meus medos, estou com Jesus, meu caminho, meu Salvador.